Bom, então nós estamos continuando o estudo do Atos dos Apóstolos. Nós estamos na segunda viagem de Paulo. Na primeira viagem, ele fez um trajeto, né, como chamava o nosso amigo lá mesmo, dele, com Barnabé, e durante um bom tempo ele, Barnabé e João Marcos. Agora, na segunda viagem, ele está com o Silas, Paulo e Silas. O Barnabé foi para outro lado, né, foi para a ilha de Chipre, e o Paulo, juntamente com o Silas e também com o Timóteo. Em determinado momento da viagem, o Timóteo também agregou a essa caravana, e depois Lucas. Então, nós temos 4 participantes, né? Juntamente com Paulo, mais 3. Então, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Eles já estão fazendo a volta lá em cima, né? No mar Mediterrâneo. Saíram Não, a primeira que eles saíram lá foi de Antioquia, da igreja de Antioquia. Iniciaram essa trajetória e agora saíram de Tessalônia. E que é o que nós vamos estudar hoje, Paulo e Silas em Bereia, cidade que eles vão a Bereia, que chama. Eu vou pedir para a Soraya fazer a leitura, para depois a gente fazer o nosso comentário. Gente, você só questiona de baixo, só me avisar. Vamos lá. Paulo e Silas em Bereia. Imediatamente, os irmãos, durante a noite, enviaram Paulo e Silas para Bereia, os quais, chegando lá, se dirigiram à sinagoga dos judeus. Eles eram mais nobres, perscrutando. Nossa, desculpa, gente, é uma palavra que eu não costumo falar. Perscrutando cada dia as escrituras para ver se essas coisas eram assim. Assim, muitos dentre eles creram, mulheres gregas proeminentes e não poucos varões. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus fora anunciada por Paulo também na Bereia, foram até lá, agitando e perturbando as turmas. Então, imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para que fosse até o mar, permanecendo ali Silas e Timóteo. Os que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo viessem o mais rápido possível até ele partirem. Ramon, na semana passada eu coloquei um link da segunda viagem de Paulo. Você consegue colocar para a gente ver o mapa, só para a gente visualizar onde é a Bereia? Ah, tá. Porque eu falei assim, gente, mas eu tô... É diferente, né? Eu tô aqui procurando. Vou avisar, Giovana. Tá. Giovana, a gente segue essa leitura aqui, Novo que é a Testamento. tradução do Haroldo. Depois eu te faço direitinho, tá? Mas dá para seguir por todas, né? Tem alguma coisinha que muda. A outra é um pouco mais rebuscada, né? A de Jerusalém, você que eu tô com a de Jerusalém. Porque assim, resumiu rápido tudo, eu falei, tudo certo. Ramon, vê se consegue aumentar um pouquinho mais, ou é isso mesmo? Isso, ótimo. Pessoal, aqui então está o mapa da segunda viagem de Paulo. Eles saíram da Antioquia. Coloca o cursor na Antioquia, por favor, nessa primeira, isso. Eles saíram daqui, da Antioquia, e foram rumo a Tarso, que é a cidade natal, margeando, tá, Iris, o mar Mediterrâneo, e depois passaram para Derbe e Perge, que são 2 cidades aí bem perto. Depois continuaram subindo ao norte para Listra, depois foram para Icônio, e foram para outra Antioquia, que é a Antioquia da Psídia, diferente daquela que eles saíram, que era da Síria. Foram para Troade,
depois foram para Filipos, depois nessa cidade aí, ó, a Anfípolis, que é na Macedônia, que é a Tessalônia, que nós falamos no domingo passado. E hoje já começou a descer para sul, para Bereia. E é aí que Paulo está, então, nessa cidade de Bereia, depois de ser expulso da Tessalônica. Porque na Tessalônica, eles estavam lá durante 3 sábados, fazendo os comentários nas sinagogas, e os judeus, uma parte, principalmente as mulheres, acolheram muito bem eles. Mas uma grande parte dos judeus não aceitaram e colocaram o Paulo aí para correr. Ele chegou a ser preso. Chegou a ser preso, né? Verdade. Lá ele chegou a ser preso. O Antônio deixou ele preso até hoje, né? Porque ele colocou na lição aí que é a prisão de Paulo e Silas. Coitado, já estava preso semana passada. Mas agora ele está em Bereia. E vamos comentar um pouquinho desse momento aí, né? E vamos tentar comentar, então, nesse versículo 10, que os irmãos logo fizeram Paulo e Silas partirem de noite para Bereia. Eles, tendo ali, chegaram, dirigindo-se à sinagoga dos judeus. Então, o que aconteceu? Lá eles pagaram uma fiança, lá em Tessalônica. Essa fiança que foi paga lá, provavelmente foi em dinheiro, mas também a fiança naquele momento podia ser paga de várias formas, por favores políticos, diversas formas. Mas acredita-se que foi com dinheiro sim, porque lá na Tessalônica era uma comunidade até bem sucedida, né? E eles foram à noite lá para Bereia, porque já tinham causado uma confusão lá na Tessalônica. E chegando lá, esse pessoal da Bereia era um pouquinho mais evoluído aí, que eles falam aqui, ó. Ora, estes eram mais nobres que os da Tessalônica, pois acolheram a palavra com toda a prontidão, perscrutando cada dia as escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. Então, vamos nos ater a esse primeiro momento aí, e eu deixo o livro para vocês comentar. Por que essa diferença no acolhimento? O que faz o ser humano acolher bem uma pessoa ou não acolher muito bem? Chega mais gente, pessoal. Olá, Ju. A Jo e o Sal. Aí. Hoje chegou Giovanni. Tá vendo que nós somos gente? Ela falou, vou começar agora, mas sempre tem alguém chegando, né? Lá na nossa, voltando. Pessoal, chegou a Jo, então. Conheço o Saulo, depois eu vou apresentar ele, pessoal. Dá uma acalmada nessa aula. Poucos professores marcam a gente, assim, eu até falei, na mão, assim, ela não é pouco, porque sempre li muito sabedoria, comentário. Calma. Oi, pessoal. Que não esquece. Prazer conhecê-lo. Marca, né? Aumenta um pouquinho mais aqui. Show, nós estamos em Saulo. Nós estamos no Atos dos Apóstolos, então, no capítulo 17, versículo de 10 a 15. É a segunda viagem de Paulo, tá? Ele já está fazendo contorno lá no Mar Mediterrâneo, já passou por várias cidades. Agora ele chegou na cidade de Bereia. Ele chegou na sinagoga e
nesse lugar, um pouquinho diferente dos outros, os judeus acolheram eles bem. Ele bem. E esse foi o meu questionamento. Por que eles foram acolhidos bem nessa sinagoga? E na Tessalônica, que foi na cidade anterior, ele já não foi muito bem acolhido, né? O que faz as pessoas de algum lugar acolher muito bem, uma pessoa que chega com uma ideia diferente, porque Paulo estava trazendo a boa nova, e outros não. Então, vamos fazer esse questionamento aí, nessa questão do acolhimento, de boas novas, de aceitação. Eu abro para vocês aí comentarem, fiquem à vontade. Eu achei assim, que eles acolheram, mas eles não deixavam de questionar. Eles eram prudentes. Então, assim, talvez o conhecimento, né, para algumas pessoas faça com que você tenha um entendimento e te faça desenvolver virtudes ou não, né? A virtude de saber acolher o outro, tudo mais com prudência. Eles não deixavam de ter prudência. Então, eles queriam ouvir, mas eles questionavam, é o que está dito aqui, pelo menos pelo que eu entendi. Né, eles tinham uma certa, não eram ignorantes, então eram pessoas que estavam abertos a ouvir coisas novas, mas com rigor. Isso é muito bom, né? Bom de bom. Então, diferentemente de Tessalônica, que eu acho que ali havia interesses políticos, né? Muito maiores, que se sobressaíam os interesses do povo. Que é o que a gente vive, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Continua mesmo. Então, assim, o que eu achei interessante, que chamou a atenção foi isso. Sim, eles foram mais abertos, mas eles eram aqui. Eu fui até buscar a palavra, perscrutando, né? Analisando minuciosamente. Eles queriam compreender de fato. Eles não queriam simplesmente assimilar como uma verdade sem questionar. Não sei se foi Muito bom, vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para um que está no virtual e um que está no presencial. Olá, dona Honória, tudo bem? Oi, dona Honória. Boa tarde, gente. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, né? Eu nunca pude participar, sempre tem gente aqui nessa hora, hoje eu estou sozinho, falei, deixa eu entrar, né? Seja bem-vinda, tá, dona Honória? Tá, obrigada. Bem-vindo. Pessoal, eu vou passar a palavra para um do virtual e depois para um do presencial. A Soraya levantou uma questão interessante aí, então, da observação dela. Que apesar deles terem aceitado, eles olharam minuciosamente o que o Paulo estava dizendo. Diferente de Tessalônica, que parece que eles já fizeram uma barreira. Fique à vontade, algum de vocês aí do virtual para comentar. Um de cada vez, viu, gente? A mocinha vai falar. Eu vou puxar, então. Vamos lá. É até engraçado que eu estava com dificuldade de entender a essência dessa mensagem. Aí eu fui lá no chat GPT e falei, qual que é a mensagem dessa passagem? Aí eu especifiquei lá, e aí ele falou o que a Soraya comentou, né? E aí me arremeteu tem, acho que um texto do Erasto, se eu não me engano. Eu não sei se é no livro dos Médiuns, se o pessoal puder me ajudar a lembrar, que diz que é preferível a gente rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira, né? E é uma coisa que eu sempre fico pensando muito, né? Porque é aquela história. Atrás desse bloqueio, a gente pode também estar se aferrando a um dogma, né? Mas uma vez, na verdade, eu não vou nem fechar nenhuma ideia, tá? Eu vou só soltar um monte de coisa aqui para a gente discutir. Uma vez eu vi a Lucilena Galvão falando sobre dogmas, por exemplo, e ela soltou uma frase que eu fiquei assim, quando você está com muito medo de dogma, é porque o dogma está bem presente na sua vida. E aí eu tenho pensado, refletido muito sobre isso. O próprio Kardec vai lá e diz, né, também depois, que se tivessem 2 grupos discutindo, ele ficaria do lado do grupo que, mesmo que estivesse em erro, tivesse mais caridade,
por exemplo, né? Porque seria mais fácil instruí-los do que o outro, que embora esteja com a verdade, está resistente, né? Endurecido, falta sentimento, né? E então eu fiquei pensando nessas coisas, né, que são difíceis. Ora a gente se fecha demais, acaba deixando de ver coisas que são importantes de ser vistas, ou a gente abre demais e acaba mistificando, vamos dizer assim. Quão difícil é a gente conseguir fazer como o codificador fazia. Eu estou lendo o livro Viagem Espírita, e a gente percebe ali uma integridade que não deixava de analisar nada. Então ele conhecia, ele estudava, ele tinha um alcance filosófico, científico muito grande. E ele não deixava de se abrir de ver, mas ao mesmo tempo ele não fugia dos princípios que os espíritos trouxeram, né, através da codificação da doutrina espírita. E aí eu fico sempre me refletindo quão difícil é fazer que nem ele, né? Manter esse equilíbrio, essa espinha dorsal que vai e vem, que não se enrijece, mas também não passa da conta na abertura. Enfim, o que vocês acham, né? Ficou mudo aí, Hernani, não estamos te ouvindo. Né? Eu tinha fechado porque passou um caminhão e barulhento aqui. Muito interessante sua provocação aí, porque realmente o codificador tinha essa característica, ainda bem, né? É o que fez com que a doutrina espírita chegasse ao ponto que está hoje. Mas aí eu deixo para os amigos aí complementar, né? Fiquem à vontade. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência, às vezes, a aceitar as coisas sem passar por aquele crivo da razão, né? O Sócrates falava lá nas primeiras. A novidade sempre traz uma certa euforia, eu acho. E a gente tem uma tendência a se envolver na euforia, né, ser humano, sem perceber. A gente vai meio movido, eu acho, sem perceber. E com tudo é assim. Né? Existe tanto a euforia, quanto também se fechar para algo bom. Né? Tem os dois lados, eu acho. Esse do equilíbrio é o mais difícil. Né? Que é o que... E eu achei bacana, assim, eles receberem, mas fazerem esse papel, esse exercício. Não sei como é que vai caminhar a história, mas... E a gente deveria ser assim com absolutamente tudo da vida. As pessoas que entram na nossa vida, né? Com tudo. Eu acho que em todos os ambientes isso se reproduz na vida da gente. E se a gente praticasse isso no nosso viver, a gente não teria medo do novo. Né? Nem do medo da euforia, né? De se deslumbrar, achando que... E nem levando para o outro lado também, né? Não acreditando, desacreditando as pessoas. Então, eu acho que é um exercício muito importante na vida, como para tudo, né? E quando a gente pensa em religião, a gente está falando assim, a gente mexe com pilares, né? Então, quando chega um novo... Imagina se alguém chegasse aqui hoje, trazendo uma novidade para a gente. Não é? Vamos tentar se colocar nessa perspectiva também. Não é assim, a gente não vai comprando. Né? Aí a gente vê todo esse movimento, e na época existia, além de tudo, né? Existe ainda, né? A religião, muitas vezes, ela não vem ainda dissociada do poder. Para algumas pessoas envolve equivocadamente, né? Poder. Então, imagina nessa época alguém que venha trazendo algo que abale esse poder. Não é algo simples. Então, o papel de Paulo, sou suspeita já, porque a gente fala tanto dele, né? E é impossível não se encantar sabe, com a força dele, né? De resistir a tudo isso e de persistir, né?
apesar de todas as dificuldades, né? Então, você vê que mesmo quando parece que tudo vai ser fácil, nunca é, né, Paulo? Parece que é uma coisa assim, mesmo quando tudo parece, o problema vem. E isso é algo também muito interessante aqui. Então, assim, não há, parece que não há trégua para o Paulo, né? Ele vive numa luta diária, assim. E o Paulo, o que que aconteceu? A gente, pelos nossos estudos, quem era o orador, muito mais do que Paulo, era o Bernabé. A oratória do Bernabé era muito mais intensa do que a de Paulo. Mas acontece que o Paulo, ele vai ficando tão espiritualizado e tão acompanhado também dos espíritos que acompanham essa pleide, que eles chamam dos Espíritos Santos, que ele começa a ter uma oratória magnetizante. E ele vai pegando uma prática tão grande que ele consegue o quê? Que existia nas escrituras sagradas toda essa questão do Messias que viria. Mas o que acontece? Eles ficaram 400 anos antes do último profeta, do Antigo Testamento, até a chegada do Cristo, e muitos não aceitaram. Então, eles foram se dividindo em várias seitas. Os saduceus, os fariseus, os levitas, aí foram, né? Fizeram um monte de... Cada um tinha sua característica diferente. Então, Paulo chega nesse mundo super fragmentado, carente de um profeta, e tinha que mostrar que o Messias veio, aquele que estava nas Escrituras. Como fazer para encaixar tudo que aconteceu e mostrar para aqueles judeus que realmente o Messias era Jesus? Então, ele tinha uma preparação de vivência já, né, muito grande com relação a isso. Mas conseguir passar isso, esse convencimento, eu digo assim, não só o convencimento da palavra, mas da vivência, era muito difícil, né? E ele estava se aperfeiçoando nisso. Mas aí eles falam aqui, ó, por isso muito dentre eles abraçaram a fé, também dentre as mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então foi o que a Soraya falou. Também tinha uma questão de fé. Né? Tinha uma questão de tudo ter que bater, ter que estar convergente com o que as escrituras falavam. Tinha uma questão de fé. Então, eu acredito que foi um momento muito difícil ali, né? Toda a sinagoga que ele chegava devia ter um embate muito grande, né, de ideias. E mais uma vez aparecem as mulheres aqui, né? Que é algo que vem chamando a atenção. A participação das mulheres nesses eventos. Você veio, né, a gente falando sobre as mulheres? Então, mas, assim, aqui tem uma parte que fala assim, ó, na Bíblia, esses últimos eram de mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com maior anelo mental. Além da fé, eu acho que era uma região que tinha espíritos intelectualmente mais aptos a receber essa novidade, igual você falou, e pensar, o que é isso? Antes de rejeitar. Porque quando a gente vê lá na Tessalônica, eles eram supersticiosos, acreditavam numa falsa pitonisa, uma vidente. Então, eles eram assim, lubrificados com muita facilidade. Agora, já essa região aqui, já era uma junção de espíritos que encarnavam naquela região, que mentalmente já eram um pouco superiores. E isso a gente sabe que faz a diferença. Você não é lubrificado. Então, quando Paulo chega com essa novidade, eles começaram a pensar, vamos ver o que é isso. E aqui também a gente tem a questão que a gente não pode esquecer que, historicamente falando, que tinham muitos gregos. Os gregos eram abertos. Os judeus, a maioria, lá na Tessalônica, era só judeus. Historicamente falando, agora, além da fé, os judeus eles eram resistentes a esse que eles não acreditavam. Agora, os gregos não. Os gregos sempre foram abertos a tudo, estudavam, estavam à frente do seu tempo. Então, tinha mulheres gregas, homens gregos. Então, eu acho que isso não foi por acaso que ele passou lá também. Estava preparando
um caminho também, porque, coitado, senão, assim, ele precisava dessa abertura. Boa Nova tinha que chegar. Eu penso assim, não sei se eu estou errado. Nossa, tudo que você falou tem a ver, porque foi icônico que ele queria passar pela África e por uma outra cidade. Aparece um homem muito bem vestido, dizendo para ele, não, você tem que ir para Macedônia. Então, é um caminho que porque assim, precisava ser disseminado. E os gregos sempre estiveram à frente do seu tempo, sempre. Né? E aqui já era E esse povoado, essa região aqui, também eram de pessoas intelectualmente um pouco mais abertas. Porque quando a gente trata de cultura, de mentalidade, porque se você fala com o ignorante, é o que você falou, a fé vem associada ao poder. E a pessoa, o ser ignorante, ele aceita esse jugo do poder. Agora, a pessoa que não é ignorante, essa fé dela não é cega. Ela tem um crivo da razão, ela pensa, ela consegue raciocinar. Então, eu acho que era o caminho traçado. Penso nisso, não sei o que vocês acham. Falando, a gente lembra dessas pessoas ignorantes, no sentido bem Sim, né? Isso, que são, às vezes, manipulados, né? Igual você falou, da fé que não é raciocinada, né? Tá nessa um pouco de inocência, né? Digamos. Exatamente. Fé não se discute, né? É no sentido mais primitivo, né? Isso. Faz sentido. Pessoal, quem quiser comentar aí no virtual, é só levantar a mãozinha, tem um cliquezinho da mãozinha, ou mesmo abrir o microfone e falar, tá? Fiquem à vontade, Giovana, Honória, Iris. Se quiser comentar, fiquem à vontade. Soraya, você lê pra gente? Aqui, no livro Paulo Estevam, tem um comentário mais detalhado sobre essa passagem. Só que, ao mesmo tempo que é detalhado, ele traz uma divergência com a Bíblia. Vocês vão ver que interessante. Vamos lá. Tiver baixinho, só avisar. Gente, eu me volto, porque às vezes aqui é mais difícil. Paulo e Silas em Bereia. Depois de saber novos labores, novas dedicações e novos martírios. Os trabalhos missionários, iniciados sempre em paz, continuavam debaixo de lutas extremas. Os judeus rigorosos de Tessalônica não faltaram em Bereia. A cidade movimentou-se contra os discípulos do Evangelho, os ânimos exaltados. Lucas, Timóteo e Silas foram obrigados a afastar-se, perambulando pelas aldeias circunvizinhas. Paulo foi preso e açoitado. À custa de grandes sacrifícios dos simpatizantes de Jesus, deram-lhe liberdade, com a condição de retirar-se dentro do menor prazo possível. O ex-rabino acedeu prontamente. Sabia que atrás de si, e por meio de esforços insanos, sempre ficaria uma igreja doméstica que se alargaria ao infinito, bafejada pela misericórdia do Mestre, a fim de proclamar a excelência da boa nova. Era noite, quando os irmãos de Ideal conseguiram trazê-lo do cárcere para a via pública. O apóstolo dos gentios procurou informar-se sobre os companheiros e soube das vicissitudes que os assoberbavam. Lembrou que Silas e Lucas estavam doentes, que Timóteo necessitava encontrar-se com sua mãe no porto de Corinto. Era melhor proporcionar aos amigos uma trégua no vórtice das atividades renovadoras. Não seria justo, era uma temeridade provocar novos atritos. Foi aí que Paulo deliberou pôr em prática um velho plano. Visitaria Atenas, satisfazendo um velho ideal. Muitas vezes, impressionado com a cultura helênica recebida em Tarso, alimentara o desejo de conhecer os monumentos gloriosos, os templos soberbos, o espírito sábio e livre.
Quando ainda muito jovem, cogitara dessa visita à cidade magnificente dos velhos deuses, disposto a levar-lhe os tesouros da fé guardados em Jerusalém. Procuraria as assembleias cultas e independentes, e falaria de Moisés e da sua lei. Pensando agora na realização de tal projeto, considerava que levaria luzes muito mais ricas ao espírito ateniense. Anunciaria à cidade famosa o evangelho de Jesus. Certo, quando falasse na praça pública, não encontraria os tumultos tão do gosto israelita. Antegozava o prazer de falar à multidão afeiçoada ao trato das coisas espirituais. Indubitavelmente, os filósofos esperavam notícias do Cristo com paciência. Teriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. Embalado por essas esperanças, o apóstolo dos gentios decidiu a viagem, acompanhado de alguns amigos mais fiéis. Estes, porém, regressaram das portas atenienses, deixando-o completamente só. Ó, não só isso. É aqui, né? Eu falei que foi uma contradição, mas não foi uma contradição, não. E, porque parece que deu a entender, assim, ó, os irmãos de Jeré insistiam pela sua partida. Mas era por segurança. É por segurança, né? Não é por estar expulsando ele, né? Por segurança. Por isso que você leu, eu também pensei nisso. Não, mas é porque aqueles judeus de Tessalônica, né? Tessalônica, quando ficaram sabendo que ele foi acolhido, eles foram lá e levaram assim, uma multidão de vadios, de pessoas para ficar tumultuando, e eles tiveram que... ele já teve recebido, né, na casa de Jazão, mas aí, de repente, ele teve que pagar fiança e partir imediatamente à noite. Porque parece que teve uma confusão lá, não aceitaram muito bem, alguma coisa assim, não é? Não, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi para a segurança dele mesmo. Né? Foi para segurança. Primeiro, Mas eu não sei se vocês tiveram essa percepção. como viu? Esse pessoal está no movimento, tá bom. Eu tive uma percepção, e a hora que eu li aqui, não sei se vocês entenderam a mesma coisa. Eles também não estavam preocupados em que ele permanecesse muito lá, porque ele já tinha feito o trabalho dele. Justamente por serem intelectuais, talvez, e pela compreensão rápida do que estava acontecendo, ele não precisava se demorar muito ali, porque o trabalho já foi feito com mais eficácia mesmo, né? Eu acho que... Tipo, ó, aprendeu, a mensagem é essa, então... Aí já deixa eu fazer. eu acho que foi bem guardar, né, a segurança dele. E os outros já estavam cansados. Gente, porque eles vão combinar. Não tinha um dia, uma trégua, assim. A gente... o nosso cotidiano... A gente não aguenta um cotidiano de tanta pressão. Imagina você... E eu acho que aqui, pior ainda, eles sempre se deparavam com o inesperado. O que ia acontecer, era completamente, não sabia o que ia acontecer. Eu acho que lidar com isso, numa constante na vida, é algo muito difícil, né? Assim, a gente, com muito menos, a gente fica desesperado, né? Quando começa a vir uma pressão na nossa vida cotidiana, a gente vai ficando desgastado, né? Agora, imagina o desgaste para eles. Nossa. Então, e toda vez que uma pessoa se dispõe a fazer o bem ou a crescer, aparecem uns percalços, né? Ontem, aproveitando esse feriadão, falei, vou assistir um filme espírita. Aí coloquei o Divaldo lá. Eu estava assistindo aquele filme do Divaldo, novamente. Gente, o que aquele homem sofreu com obsessão, com perseguição das outras religiões, de pessoas intolerantes. Então, assim, Paulo não era diferente, né?
Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, existe toda uma equipe dando maior apoio. Tanto que toda vez que aparecia aquele obsessor, o Divaldo, aparecia a Joana de Anjos, dando um apoio para ele, né? Ela nunca abandonava. Só que ela não podia mudar o livre-arbítrio dele. Ela falava isso muitas vezes. Ó, vai depender da sua atitude mental e da sua atitude na conduta. Então, ela deixava livre as escolhas, né? E, claro, com todo mundo é assim. Desde sempre, até nesses momentos que o Cristo estava totalmente ali, naqueles momentos iniciais da igreja primitiva, né? E aí, o que os amigos falam disso? Queria ouvir. Não sei se a Giovana quer falar alguma coisa. Fazer algum comentário. Eu não consegui acompanhar muito bem, que a minha internet está travando toda hora aqui. Mas o pouco que eu consegui entender, né? Eu acredito que o comentário da Soraya, que ele chegou, né, para trazer uma novidade, para trazer algo diferente, né? E as pessoas realmente, elas tinham um pouco de cuidado, mas o novo também fez parte, teve uma boa aceitação. Que realmente, na nossa vida também, a gente, né, o exemplo que ela pegou aí também, se chegar alguém trazendo alguma coisa nova para a gente vai ter cuidado para aceitar, né? A gente vai verificar se realmente tem um significado, tem um sentido, e eu acredito que Paulo passou por isso, até ele conseguir uma entre aspas, uma aprovação, né? Foi uma aprovação muito grande para ele. Eu não consegui pegar muita coisa, porque a minha internet está travando, eu nem sei se a minha imagem está boa também, porque toda hora está travando. Não. Travando um pouquinho, mas a gente ouviu perfeitamente. Muito bom o seu comentário, é isso mesmo. E agora a gente tem o boatos.org, né? Antes não tinha, né? Não. Hoje o Oscar fala uma besteira lá, todo mundo já pode falar um monte aqui. Antes demorava a chegar a isso, né? Ia repassando, né? Era muita oralidade, né? Sim. Então, muita coisa se perdia, muita coisa se acrescentava. Exatamente, né? A oralidade tem esse problema. E aí, Gleide, o que você acha disso tudo, hein? Eu acredito que nessa época dos primeiros cristãos, a busca era a divulgação, o conhecimento da ideia, o plantar da ideia cristã. Estavam semeando, plantando. Agora, eu acredito que não é mais construir as igrejas como as outras regiões fizeram, estabeleceram normas, dogmas e institucionalizaram. Eu acredito que a modificação vai partir do indivíduo dentro do seu processo evolutivo, dentro da dor. Então, vai voltar naquela casa primitiva em que Maria ficava lá com João e os apóstolos, e as pessoas iam chegando na casa em busca de consolo, de resolução. É aquela casa do caminho hoje. É a volta, por isso que fala cristianismo redimido. Por quê? Por exemplo, eu estou aqui. Por que eu estou na casa? É a minha necessidade. Por que eu vou em sacramento, por exemplo? É a minha necessidade. O meu espírito, ele busca espontaneamente as soluções porque está dentro de mim. Então, é individual. Agora, essa luta, coitado deles, até com as políticas locais, com o povo, essa briga toda, não é agora a luta espírita. Porque o espiritismo ele vai resgatar sempre almas que o procuram. Por isso que
sábado eu estive no estudo, aliás, eu estive não, eu ouvi na internet, porque a Alzira, lá de Sacramento, o encontro de 1º de novembro sai todo no YouTube, você acha tudo. E eu achei muito interessante, assim, ela sempre fala assim, espiritismo para poucos. Para poucos. Então, por que para poucos? Não no sentido que a gente não queira, mas é para quem busca. E isso é muito importante, ter esse respeito, deixar as pessoas nos procurar, espontaneamente. Não era o caso, por exemplo, quando uma coisa estava sendo... Olha os riscos que eles passavam por multidões, por massas, o risco, né? Ser preso, de perseguições que eles passavam por causa da época. Agora, a época é outra. É acolher mesmo a dor. É essa casa que acolhe o necessitado. Nós somos necessitados. Quem estava procurando, agora, quem não procura, quase que o espiritismo fala assim, ó, não é para ficar aí atrás, não. Não é ficar querendo convencer, não. Não é por convencimento, mas não é nem por oratório, nem por sabedoria, por obedecimento. É realmente pelo movimento. Olha aqui, a necessidade aí, né? Aí é o acolhimento, acho interessante. O espiritismo mudou totalmente o ponto de vista religioso de desconstruir nessa massa, vamos dizer, massa, não é mais isso mais, uma religião. Não vai mostrar força pelo número de gente, não vai, porque vai ser muito espontâneo. Vai ter que ser assim, cada um vai buscar eles, e aí a gente acorda, aí a casa de novo. É aquele lugarzinho sereno, olha aqui, ó, nós estamos em 6, entendeu? Mas quem são os necessitados? São nós, 6. Os apertados, né? Porque o que nos move é a necessidade. O outro, ele está sentindo completamente confortável. Não sei, eu acredito nisso. Agora, eu não sei. Pode ser que... Não, super coerente. Eu acho que é a Giovana. Giovana, fique à vontade. A Gleide está falando aí, se quiser complementar, fazer algum comentário. É só um parêntese, né? Além da nossa necessidade, eu acho que a gente tem que ter uma confiança também na pessoa que está chegando com o novo. Imagina hoje, né? A figura que eu tenho de Jesus é uma pessoa jovem, né? Cabeluda, barbuda. Imagina hoje se chega um jovem, para qualquer um que está aqui, chega e fala, larga tudo que você tem e me segue. Como que a gente vai fazer? Né? Eu teria dúvidas, eu não confiaria muito, né? Largar tudo que eu tenho hoje e seguir um jovem. Então, a gente tem que, eu acho que é ter a necessidade, tudo, e tem a confiança que a gente precisa ter também. Agora, eu não sei se é uma confiança em Deus, uma confiança na pessoa que está chegando com essa novidade, mas eu acho que a gente precisa também ter uma confiança em quem está chegando. É a fé raciocinada. É a fé raciocinada. Tem que passar pelo crivo da razão. Tem muita certeza, muita segurança. É sempre vai ter que ser assim, com muitas certezas, né? E não oferecer o que apoio que nós vamos oferecer. Então, nos preparando para receber todos que nos procuram. E não ir atrás ou fazer prosélitos, porque parece que as religiões, de uma maneira geral, elas são preocupadas com os adeptos, ou o número, ou estatística, ou estar fazendo parte daquela religião pela força, pelo número. A força do espiritismo não vai ser pelo número, mas vai ser pela força individual de cada um dentro das suas próprias conquistas mesmo. As certezas que ele tem que ter.
Até porque o Leon Denis chega a dizer que o espiritismo é uma religião futura, futuro das religiões, né? Então, a gente já tem essa noção, o espiritismo parece que está abrindo mais para isso, de ser mais universalista. Isso. Né? De ter a doutrina mesmo como uma doutrina. Um caminho para você seguir que você optou. Mas, justamente, você vai respeitar o católico, pegar tudo de bom que ele tiver, o evangélico, o que dá linha oriental, o da linha umbandista, afro, porque todo mundo tem algo de bom para trazer. Né? Mas eu sigo a linha do espiritismo porque é nessa linha que me conforta mais, nessa doutrina. Quem fala isso muito é a Mayra Rocha. Né? É a Mayra Rocha. Eu acho muito bonito isso, porque ela é uma pessoa muito aberta nesse sentido, de mostrar que todo mundo tem que... A gente tem que colher tudo de bom que as outras religiões têm, mas o espiritismo nos dá uma base segura para a gente seguir, principalmente na mediunidade, na caridade. É o caminho que nos leva, que nos projeta a Deus, né? São reconhecidos por muitos e amados. Porque, por exemplo, esse grupo, nós somos ligados aqui, que afinidade que nós temos? É o afeto. Nos liga o afeto. Entendeu? É uma questão, assim, de percepção de um clima. Então, você se sente acolhido, você se sente respeitado, você se refaz naquele grupo, porque o grupo acolhe o espírito dela, não está vendo nenhum interesse, é a caridade desinteressada, que Kardec fala. Porque aceitar o outro, é difícil aceitar o outro como o outro se apresenta. É uma das coisas mais difíceis, porque o que acontece? Ainda esse pensamento tribal ainda está existindo assim, porque o grupo que acredita nisso forma aquela bolha. As bolhas de interesses são reunidas porque torce pelo mesmo time, ou eu acredito em determinada ideologia, ou eu sou de determinado partido, ou mesmo de determinada religião, não me mistura. Então, todo esse sectarismo ainda é desse pensamento que se apaga, que divide, que classifica. Espiritismo não vai ser nessas bases. Em essência, tem que Tem ser que ter a incluído. maior abertura possível. Todos, dentro da necessidade de todos. Aí é um acolhimento. Por isso que fala assim, espiritismo não é para todos. Eu ficava intrigada, porque falava, espiritismo não é para todos. Não é mesmo. Parece que é uma coisa de superioridade. Como diz a elite, nós somos só os espíritos da elite, não é? Nós somos os mais necessitados. Somos mais necessitados. O que leva você a fazer essa decisão dentro de determinados grupos é exatamente isso, a necessidade. Quer dizer, nós estamos assim, eu falo assim, o barco está no último... É o último minuto. É o último minuto. Agora você agarra numa tábua, porque é nessa. Espera. Você está achando que Posso perder esse minuto. eu acredito que eu já sei chances. Então, se agarra com unhas e dentes, né? Assim, meu marido ainda brinca. Onde você está indo? Estou indo na reunião do Luz e Amor. Quer dizer, ele sabe a necessidade, não adianta me segurar. Não, fica aqui, de verdade, não. Se alguma coisa te leva, no interesse. É o interesse real do espírito. Sabe o que a Gleide falando? Eu lembrei daquela parte da palestra do Haroldo, que ele fala, né? Todo mundo fala assim, o meu Deus, né? Então é de todos, né? É igual o coração de mãe, né? Então, assim, tem negócio de falar, meu Deus, né? Aí ele fala, você comprou onde, né? Você comprou onde? Você colocou na gaiola? Então, Tá bom, você fez alguma anotação? Não sei se você quer, de repente, falar alguma anotação que você fez, algum texto, mensagem. A gente tem um texto aqui depois para fechar, mas eu tava legal esses dias, eu tava conversando com o Léo, né? O Léo já tá ficando grandinho, tá começando a entender algumas coisas. Aí ele começou a perguntar por que
que a Igreja Católica não acredita em reencarnação, né? O que está certo, o que está errado. E aí eu expliquei, falei, ó, filho, eles não acreditam. Eu comecei a falar do meu jeito, que eu também não tenho um conhecimento tão profundo. A questão de que vai para o céu, vai para o inferno, purgatório, comecei a explicar. Aí, mas pai, isso não faz o menor sentido. Eu falei, não faz para a gente, né? Mas para eles faz. Aí eu peguei e comentei do Papa Francisco para ele. Falei, filho, você sabe quem que é o Papa Francisco? Ele sabe porque ele já me perguntou. Eu falei para ele que é o chefão, é o chefe mundial da Igreja Católica, né? Ou seja, uma pessoa muito importante. E que é um cara admirável, né? Ele tem alcances de interpretação de Jesus, até de aplicabilidade na sua vida, testemunhos. É lindo, né? Eu gosto muito do Papa Francisco. E aí também é engraçado, porque eu não gosto de ficar falando de religião, mas eu tá com as pessoas assim, para não ficar parecendo que eu estou querendo forçar a minha verdade, né? Eu gosto de ouvir como que as pessoas interpretam para eu aprender com elas. Só que aí meu amigo começou, eu peguei e soltei, falei, nossa, ele era católico. Eu peguei e falei, nossa, mas o Papa Francisco é admirável, né? Eu adoro o Papa Francisco. Aí ele pegou e falou assim, para mim esse Papa é ruim demais, ele não vai deixar nada, não vai deixar nenhuma contribuição para a igreja, né? Aí foi isso essa resposta dele, porque para a gente, até para mim, falando para mim, para eu ver se eu calibro mais a minha humildade, entender que cada um vai interpretar ao seu modo as coisas, né? Falei para o Léo, né? Falei, filho, eu vou te fazer essa explicação dentro do que a gente aprende com a doutrina espírita, mas nunca desfaça da fé de ninguém. Se algum amigo chega para você e falar que acredita assim, respeita, silencie, deixa, né? Tentei já falar isso para ele. Mas aí tem mais uma coisinha. No Viagem Espírita, eu me surpreendi com uma parte. O Kardec comentando que perguntaram para ele se deveria ou não, por exemplo, fazer o Pai Nosso na reunião espírita, né? Perguntaram isso para ele lá durante as viagens. E eu achei a resposta dele muito bonita. Ele falou assim, primeiro, a gente deve evitar, por quê? Porque se tiver um muçulmano, se tiver um evangélico na reunião, pode não se sentir acolhido caso você faça. Esse é o porquê. Mas ele falou assim, mas se você tiver numa reunião familiar, íntima, não tem por que não fazer. Eu achei isso tão bonito, porque não é esse Kardec, apontador de regra, que a gente está acostumado a ouvir e aprender. Um cara que sente, eu achei muito bonito, né? E acho que permeia tudo isso que nós estamos conversando, né? Que bom, maravilha, né? O bom senso encarnado, né? Por isso que Leon Denis disse isso, né? Honora, quer fazer algum comentário sobre o que a gente está falando aqui? Não, eu gosto mais de ouvir, sabe? Eu não sou muito de falar. Tá bom, mas Obrigada. fique à vontade, tá? Se quiser falar alguma coisinha, qualquer dia, só abre o microfone e comentar, tá bom? Tá, obrigada. Ô, Ramon, você está falando do seu filho, meu neto está com 8 anos. E interessante que essa nova geração, eles já vêm já diferente, né? Eu estava fazendo um paralelo aqui. O meu neto ele está tendo aula de práticas filosóficas. E ele só tem 8 anos. E aí a professora foi falar do conflito que está tendo, porque é um assunto atual, interessante. Mas aí na cabecinha de uma criança de 8 anos, é meio complicado, porque ela explicou que tem meninos que se tornam soldados numa guerra, que cada um tem um deus, que cada um defende um território, essas coisas todas. Aí ele veio me perguntar, e olha assim, pobre de mim, né? A responsabilidade dessa avó. Ele falou assim, vovó, eu acho errado ficar discutindo por causa de Deus. Qual que é a sua religião? Aí eu falei, puxa, agora complicado, né? Porque a mãe dele é católica. Eu falei, olha, Lorenzo, a vovó,
ela é simpatizante do espiritismo. Eu vou falar que eu sou espírita, mas a sua mãe é católica, a gente convive bem. É o mesmo Deus. Aí, olha interessante a conclusão que ele tirou. Ele falou assim, mas eu estou aqui pensando, eu posso não ter nenhuma religião, porque eu não estou achando certo, porque cada um está brigando por um Deus. E ele não está errado, gente. Aí eu falei, olha, eu acho que você está correto. Se você não quiser ter religião, tá tudo certo. Só que você, a vovó, gostaria que você tivesse uma fé numa força maior que move, que criou. Aí eu falei, assim, para ele, que criou o mundo, que criou o passarinho, o céu, isso. Ele falou assim, não, então, mas aí Deus dele é Jesus. Ele falou assim, então, mas é desse Jesus que eu gosto. Eu falei, então tá tudo certo. Você não precisa de arrumar outro Jesus. Esse é o Jesus que você deve seguir. Mas, assim, eu já estou percebendo que essa geração, ela não vai ter esse sectarismo. Entendeu? Eles já estão vindo já aberto a ouvir o outro, a questionar, a ter esse crivo, essa fé raciocinada. Não sei nem se é fé, mas essa ciência junto com a fé, que eu acho importante. Me tocou muito essa conversa que eu tive com ele essa semana, porque eu falei, poxa, então você acredita nesse Jesus que está tudo certo. Esse Jesus aí é o cara, ele é o cara que está lá no menino. As mal intencionadas estão falando para ele de um outro Jesus, porque esse Jesus não quer que ninguém mate ninguém. E aí, assim, não tem muito mais explicação, porque ele só tem 8 anos, mas é pertinente isso daí. A gente está conversando com essa meninada que está vindo, né? A bagagem deles também já vem bem completinha, né? Já. Assim, achei interessante perguntar. Não, Lúcia, é tão legal. E você tá abordando de uma forma, a meu ver, muito inteligente, porque a gente não vai conseguir dialogar com essa geração usando a nossa cabeça, né? A gente tem que pôr isso de vez na nossa mentalidade, né? A gente vai ter que entender como que a cabeça deles funciona para poder, se a gente quer realmente contribuir com alguma coisa, né? E é tão interessante também que todo mundo sabe que eu procuro o lado da doutrina que consola, que acolhe, que eu acho que está todo mundo tão sofrido, né? Acho até que as reuniões públicas têm que focar muito nisso. Mas, por outro lado, o Kardec, vai ler esse livro da Viagem Espírita, a gente nota isso. Ele não deu caráter religioso para a doutrina espírita em nenhum momento. Então, todo mundo sentia, eu posso estudar isso aqui, porque isso aqui não me rejeita. Né? Por quê? Porque isso aqui não é uma religião para me combater a minha, né? Nem para combater o muçulmano, nem para combater o judeu, o conceito do judeu, nem para combater o catolicismo. Ele só vem ensinar a gente bom, dogma já passou a fase da gente aceitar dogmas, né? E aí ele, através do raciocínio, ele vai nos ensinando e aí a gente entende melhor as religiões que a gente já tem, né? Então, esse caráter universalista da doutrina espírita é uma coisa que eu acho que a gente perdeu um pouco, né? E acho que nós vamos ter que encontrar uma forma de fazer isso brilhar para que essas gerações novas encontrem, ou eles mesmos vão fazer brilhar, né? Porque talvez seja a tarefa deles, né? De olhar e falar assim, peraí, não é essa coisa cachotadinha que vocês estão fazendo aí, não, né? Ramon, eu trouxe um texto aqui que fala sobre acolhimento. Eu vou pedir para a Lúcia ler, pode ser, Lúcia? Dá uma entrega para os florais, né? Começa. Acolhimento que arrebata. Francisco de Assis, em seu tempo, revolucionou ideias e inaugurou parâmetros de comportamento. Tinha uma forma toda especial de tratar com os deserdados da sorte, os pobres, os equivocados. Conta-se que, certa feita, 3 ladrões que viviam atormentando a cidade de Monte Casale foram pedir comida a Frei Ângelo. Ciente de que eram
de quem eram e os danos que poderiam provocar, ele os afugentou. Tão logo se fez a oportunidade, tudo narrou a Francisco, confiante de que receberia agradecimentos pelo que fizera. No entanto, Francisco, de imediato, não concordou com essa atitude, pois não condizia com a proposta de amor dos evangelhos e com os exemplos do Mestre Jesus. Chamando os frades, a todos determinou outro padrão de tratamento para com os irmãos ladrões. Disse-lhes que, caso tornassem a encontrá-los, deveriam ter para com eles um procedimento diferente do comum das pessoas. Propôs, então, que os frades adentrassem a floresta, onde costumavam se esconder os malfeitores, levando alimento e uma toalha, oferecendo a refeição, mais ou menos nos seguintes termos: irmãos ladrões, venham comer, não precisam assaltar as pessoas. E quando assaltarem, por favor, não batam nelas. O ritual deveria ser repetido dia após dia. E, finalmente, quando conseguissem as presenças dos ladrões para a refeição, deveriam aproveitar para lhes falar de outra forma. Irmãos ladrões, não seria melhor que vocês trabalhassem em vez de roubar? Podemos ajudá-los a arrumar alguma ocupação? Que tal? A proposta de acolhimento e regeneração, nessa aproximação gradativa e singela, feita de forma sincera e interessada, acabou por convencer alguns dos ladrões a modificarem sua vida, aderindo à proposta de amor e fraternidade pregada e vivenciada por Francisco. Nossa. Que bonito, né? Ser de luz. O Arthur Valadares, agora 1º de novembro, realmente ele descreveu a trajetória de Herodes. E ele, pelos processos reencarnatórios, se torna o... Como é que ele chama aquele italiano, gente? O nome um caridoso da Itália. Ele se tornou... Tomás de Aquino? Como que chama? Tomás de Aquino? Não foi Tomás de Aquino. Aqui é da Itália, aquele que era caridoso, Vicente de Paulo. Vicente Paulo, isso. Vicente de Paulo. Na trajetória dele, ele se torna Vicente de Paulo. Quer dizer, nada é impossível dentro desse processo de transformação. Quer dizer, essa trajetória fez a gente compreender. Olha que beleza que o Arthur Valadares fala, né, na oratória dele, falando, olha a mudança, né, que matou crianças, né, na época de Jesus, quando Jesus nasceu, e depois se torna Vicente de Paulo. Quer dizer, tudo é possível. Tudo é possível. Então, essa transformação dos senhores ladrões, que o Francisco de Assis é uma proposta, né, de transformação do Francisco de Assis, para que, e não expulsando, realmente rejeitando, é o acolhimento. É o acolhimento. Já que nós somos acolhidos aqui, imagina, nós, boa coisa não tem, com certeza não foi. Estou sendo bem acolhida aqui no Sabor agora, não conhece a minha trajetória, o espírito anterior. Então, vai sempre modificando. Nós estamos sendo acolhidos por Eurípides, pelo Luz e Amor. Todo mundo tem essa chance. Então, por que nós vamos ser rigorosos com qualquer um que se apresente hoje desviado, equivocado, vamos dizer assim? Então, nosso olhar tem que mudar, porque nós fomos olhados pela misericórdia do Pai. Nós fomos. Agora é a nossa vez de olhar para o outro, né? Menos julgamento. Quando eu trouxe essa questão do Francisco aqui, a coragem que esse homem teve, né? De mudar. Né? Igual o Cristo veio para mudar totalmente a moral do planeta, trazer o amor que até então
praticamente era superficial, tinha na lei de Moisés, mas só via a lei de Moisés como olho por olho, dente por dente, apesar dela existir. Mas o Cristo veio trazer na prática moral. E, por mais que ele trouxesse, ela tinha ficado esquecida. E o Francisco de Assis veio trazer de volta esse amor, né? Então, a coragem desse homem. E nós, né? Estamos contribuindo na nossa vida nos percalços que nós temos. Porque a nossa vida também é cheia disso, cheia de roubo, cheia de pedinte, cheia de pessoa difícil. Como tem sido o nosso acolhimento para tentar mudar e transformar isso, né? Para mim é uma dificuldade muito grande. Então, quando eu vi esse texto aqui de acolhimento, e eu fiz uma associação lá com o Paulo, ele foi bem acolhido, né? E nós estamos acolhendo o nosso próximo, né? A Lúcia acolheu muito bem o netinho dela, o Ramon acolheu muito bem. E as perguntas que nós temos na nossa vida, as perguntas práticas, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande, falando por mim, né? De escutar, né? Igual aqueles judeus escutaram Paulo, né? Nós estamos escutando, né, as mensagens que nos chegam, ou nós bloqueamos? Só ouço aquilo que eu quero, né? Mas a gente ouve, eu e o Ramon ouvimos, porque existe o afeto, o amor nessa pessoa. Agora, quando é o terceiro, a gente não tem esse ouvido aberto para ouvir. É o que a Soraya falou lá no começo. Será que a gente está aberto para ouvir? Para ouvir esse... Eu faço o que a minha meta, esse pedinte que está na rua, eu vou parar com ele, ficar conversando com ele? Gente, eu não faço, infelizmente. Deveria fazer, mas não faço. É um irmão necessitado. Poderia ser eu ali encarnado naquele coisa. Mas por isso a importância da programação encarnatória. Isso. Porque aqueles espíritos que foram trazidos dentro do processo família têm resgates bem fortes para serem transformados. Né? E às vezes um outro, né? Por isso que aqui é a nossa família espiritual. É uma família espiritual. Mas você viu o Francisco? Pela minha Mas o Francisco não era, os ladrões não eram a família espiritual dele. E ele tivesse magnânimo. Assim, tudo bem, né? Que a estatura espiritual dele era. Mas a gente não. Eu não faço. A gente tem que tentar levar na medida possível. Às vezes não é próximo, até no familiar, a gente não tem esse. Às vezes você perde as estribeiras. Ai, deixa pra lá, olha, ó. Não vou mais me envolver. Como assim? Não vai mais se envolver? Como? A gente quer se recolher, na maioria das vezes, quer recolher, fala, não, eu preciso de paz, né? E na terapia, o que é? Esse problema não é meu. Não é meu, exatamente, né? Então, é claro, tem um limite também para a gente, né, se resguardar e também para a gente poder assim, ser caridoso. Primeiro, a gente tem que ser caridoso, ter o acolhimento com nós mesmos. Mas é bom a gente estender um pouquinho o nosso limite. Ele foi bem. A Lúcia falou uma coisa interessante. Às vezes a gente não consegue estender isso para uma pessoa que precisa ali, e de repente poderia ser eu. A gente tem que ter as cautelas, que horário que que lugar que né? Então, o seu coração vai seguir. Eu penso muito nisso. Às vezes eu estou num sinaleiro, chego com uma pessoa, eu falo, meu coração fala, não, eu vou ajudar. E em outras horas que não, acho que não é o momento. Então, segue o seu coração. Porque o Francisco, o coração dele, já estava muito mais sensível que o nosso. Segue o seu coração. Né? Eu ia falar isso. O acolhimento precisa ser na medida do nosso entendimento e das nossas possibilidades. Porque você forçar uma situação de maneira não verdadeira é pior do que você não fazer. É que quando nosso desencarne é passado um filme de trás para frente, em alta velocidade, é analisada a subjetividade das essências. É exatamente isso que você falou. É o desfecho de cada situação de nossa vida. Qual que foi a nossa real intenção? Eu dei o dinheiro com um sentimento de ajudar o escalino dele, o que chega perto. Então, é analisado, é muito interessante. Seu Naldi me falou, eu achei tão bonito, uma vez que me marcou, já passou para outra dimensão, ficou
de uma maneira simples que, olha, a gente tem um feedback da nossa... A gente precisa tomar muito, muito cuidado, né? Não no sentido, mas nesse exercício, né? De não se trair também, né? Sentimentos, ser devagar, né? Aprender. Eu acho que É não querer comprar um lugar no céu, né? Não pionetar, não simplicidade. Vou fazer porque eu vou... é o exercício de ouvir, né? De estar aberto a ouvir, mas analisar o que está ouvindo. O acolher ali também envolve essa hospitalidade, né? O receber, a gente vai lidar no nosso cotidiano com diversas pessoas, mas a gente também tem uma vida, e a vida mostra que a gente tem que ter prudência também. Mas eu acho que assim, se a gente pensar só, assim, a gente pelo menos tentar não enviar pensamento, você já está praticando, já é um exercício muito... Tem a questão da violência, do horário, do que você está conversando, a gente também tem que preservar. Mas se você já tentar não julgar a pessoa, não julgar. Assim, já é um exercício difícil, mas se você conseguir não julgar, diz assim, não, Jesus abençoe esse caminho dele, eu não posso ajudar agora financeiramente. E a oração é uma coisa, né? Você dá um sorriso no semáforo, você faz assim, às vezes eu faço assim, ó, aí faço um coração assim, aí eu quero um coração. É espontâneo, eu faço assim, ó, assim, às vezes eu tô assim, academia. O Ramon um dia falou um negócio interessante sobre isso, Ramon, né? Que às vezes a gente não consegue. Eu, por exemplo, sozinha, num semáforo, eu sou medrosa, né? Eu sou uma pessoa... Gente, fui criada em São Paulo, né? Então, a gente aprende a ter, né, uma certa reserva. Então, assim, mas você pode fazer o acolhimento de diversas maneiras. Né? Você pode dirigir uma oração, ele nem precisa saber o que você está fazendo. Né? Eu queria gostar de comentário, né, numa coisa. Porque quando a gente encontra com alguém, a gente fala muito em empatia, né? É uma coisa que eu tenho aprendido a ter, eu não estou muito bom nisso, não. Então, eu fico exercitando. Só que aí, você tem que entender como é que o outro está enxergando as coisas para você poder dialogar com aquilo. Só que, por outro lado, tem que considerar também que, às vezes, a pessoa está interpretando de uma forma mais elevada que a sua. Então, porque a gente pode cair no risco de soberba, né? Tipo, é o que a Lúcia falou, eu vou julgar o como que ele está vendo, e a partir do como eu estou julgando, eu vou me posicionar. Isso estou falando assim, pode ser para quando a gente está querendo explicar alguma coisa, ou até mesmo num bate-papo cordial. Porque, às vezes, agora a gente falou de ser caridoso com alguém que a gente encontrou, fazer uma oração mental, só que se eu entro com um comentário julgador no meio assim, que passa em essência isso, eu quebrei tudo que eu estava querendo fazer de bom. E a pessoa vai ficar com raiva de mim, ela vai ficar se sentindo diminuída, né? E eu acho que isso passa por esse diálogo da verdade que a gente está conversando aqui, né? Se a gente adquirir essa sabedoria, que é com a própria vida, né? De entender, ó, que hora que eu desdobro o que eu já sei, que hora que eu me abro para o que está vindo e eu não sei. Isso serve da vida com a gente, da gente com o próximo. E é isso que vai fazer a gente assimilar melhor. Então, é tão bonito você ver alguém, por exemplo, que não acredita em reencarnação, ter alcances maiores do que a gente em leitura do Evangelho, em interpretação do Evangelho, por exemplo, né? Essa pessoa fez o mecanismo porque se ela não abrir o coração, ela não abre a mente para aquelas lições. Por mais intelectualizado que seja, se o coração não abrir, não vem o resto, né? Então, eu acho que esse movimento aí, ele permeia tudo, permeia o que nós estamos estudando hoje, né?
Ah, tá, liberei, tava no... Acho que a conexão tá ruim lá hoje. Pausou. Você tá me ouvindo aí, né, Giovana? Ela parece que travou, né? Sim. Vamos aguardar um pouquinho. O que está acontecendo? A internet lá travou, o Tom. A conexão é muito fraca lá em cima. Eu tava usando só meu 4G quando eu tava indo. Travou para... Travou lá no Luz e Amor. Vai falando aí qualquer coisa. Espera aí. Está chegando. Vai aceitar aí. Acho que Pessoal, a gente vai entrar com o meu, porque deu uma falhadinha aqui. Peraí que eu vou posicionar. acho que vai dar certo. Viu? É que a gente está tem falha técnicas, gente. Só pro Tony, né? Eu Mais tô indo um. adicionar a gente, eu acho. Alguém. Mais um. Eu tô indo participar. Isso. Acho que deu certo. Eu vou sair. Voltamos, pessoal. Tivemos uma quedazinha aqui. Tá bom. Você tem um texto aí para ler? Você quer fazer uma leitura? Sim. Vou colocar na tela. Esse horário podia ler pra gente, né? A voz dela é bem mais agradável do que a minha. Sentar aqui perto. Lúcia Gebelli. Igual passarinho. Gente, vou dar só um tiquinho, assim, só. Tá vendo aí, Soraya? Sim, Quanto à verdade, né? isso, quanto à verdade. Guardes contigo a convicção de que a verdade não é patrimônio de ninguém em particular. Todos estamos a caminho da verdade integral, de cujo perfeito conhecimento aproximamo-nos pouco e pouco, através das múltiplas experiências no corpo físico. Mantenha-se sempre receptivo às novas luzes da revelação divina, sem te encarcerares a fanatismos e preconceitos. Não menosprezes a maneira de pensar de quem quer que seja, procurando compreender que cada um se encontra em determinado degrau evolutivo. Quando o homem se conscientiza, espontaneamente vislumbra o que antes lhe era vedado enxergar. O sofrimento amadurece as almas para a vida, porquanto somente a dor consegue despertar-nos para as realidades do mundo íntimo. Não queiras forçar os outros a pensarem conforme pensas. Vive a tua vida e exemplifica a tua verdade, deixando ao tempo a tarefa de convencer os que se trancaram dentro de si mesmos, recusando-se a avançar na senda do progresso espiritual. Não te preocupes em converter ninguém ao teu modo de ser. Convence-te de que o amor é mais importante do que a verdade, porquanto Deus é amor. São muitos os que conhecem poucos os que sabem e raros os que amam. Diante da verdade, os intelectuais se exaltam, mas os sábios se curvam. O estudo, aliado ao trabalho,
é o caminho para a verdade, mas o amor é a luz que te permite contemplá-lo. Por agora, os homens se dividem em diferentes facções religiosas, mas tempo virá em que todos formarão um só rebanho, sob a égide do Cristo, o Divino Pastor. Irmão José, nossa. Fechou, já. Ramon, tá? Você coloca no grupo lá, por favor. É um resumo, né? Foi tão legal. O grupo inteiro fazendo comentário, mas já estão falando do texto sem ler o texto. Veio assim, os tempos que a gente está vivendo, né? Coisa mais linda. Hoje eu comentei com a Ju, o De Luca, ele falando da importância desse movimento de ajudar as pessoas, e ele, certa vez, deu um marmitex para um morador de rua, e não só o marmitex, conversando com ele, drogado lá, conversando. Eu achei até arrepiado, porque chega o espírito, depois o De Luca, ele tem clarividência, o espírito chega, pai do menino, falou, vou ser grato por você pro resto da vida, pelo que você está fazendo com meu filho. Eu não tenho evolução, mas eu tenho força. Se alguma entidade chegar a querer te prejudicar, deixa comigo. Aí o De Luca falou assim, em nome de Jesus, se viesse, cai pro pau. Pegar um segurança. Todo dia eu assisto São Paulo, ele me ajuda bastante, porque ele é muito divertido e fala umas coisas que marcam a gente. De uma maneira boa. Gente, mas o Ramon falou, né, dessa questão do Kardec. Esse livro Viagem Espírita é fantástico, porque o Kardec, nos momentos de férias dele, as férias dele eram divulgar o Espiritismo. E aí a gente percebe o Kardec homem, né, o Kardec comum, assim, a gente acha que é uma pessoa totalmente intelectual, né, carrancudo, não. Passou a impressão de frieza e olha o sentimento. E era um universalista, assim, de mão cheia. E a gente tem que trazer isso de volta para a nossa vivência mesmo. Ontem, no filme lá de volta que eu estava falando, o Nilson, né, que segue ele para a vida inteira, o Divaldo era professor dele, vocês lembram? E o pai dele estava com problema. E ele fala, né, o Nilson, parece que você está com problema. Meu pai e tal. Eu posso ajudar, né, eu sou espírita. Aí fala, mas você vai lá levar tambor lá, né, para bater e tal. Aí ele fala assim, não vou, mas se eu levar, tem algum problema? Quem ajuda? Não tem que escolher, né? Então é interessante isso, a gente pegar a essência do que é realmente ser um cristão, realmente acreditar em Deus, né? Sem rótulo. Muito bonito isso, né? Linguagem universal. Linguagem universal. O amor não tem. O amor é a música, não é o ser de bem. Nosso pássaro. Giovana, quer fazer algum comentário? O Iris não falou nada ainda hoje, Iris. O Iris está quietinho. Não, mas tá bom ouvir vocês, tá ótimo. Giovana. O oral aqui tá maravilhoso. Antônio. Não, tá ótimo, tá tudo certo. Bom. Nós aprovamos vocês. Bom, então tá, gente. Além da gente ter essa visão universalista aí do amor, eu só queria compartilhar uma historinha aqui, depois vou pedir para a Soraya fazer a prece final. Conta-nos que certo homem aproximou-se de Sócrates, dizendo ter algo grave a lhe contar. O prudente sábio perguntou ao interlocutor se já havia passado o assunto pelos 3 crivos. Quais crivos? Perguntou espantado o homem. Primeiro, disse o filósofo, o crivo da verdade. Tem certeza da veracidade do que quer comunicar? O interlocutor disse que não, pois só ouvira dizer. Sócrates continuou perguntando se ele já havia passado o assunto pelo crivo da bondade, e o homem negou, argumentando que de bom nada havia. Diante disso, o sábio recorreu ao terceiro crivo, o da utilidade, e prontamente o interlocutor disse que, de útil,
também nada a ver. Bem, rematou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em caso sem edificação para nós. Eu quis dizer isso para a gente ficar atento ao que a gente ouve também. Nesse mundo tão globalizado, é tanta informação, gente, mas tanta coisa que não presta, né? Vamos ouvir o que Paulo tem para dizer para nós. Com certeza vai ser muito bom, né? A gente contamina o coração antes de se abrir, né, para ouvir. Mas se a gente passar tudo por esses 3 crivos, a gente fica mudo a semana inteira. Vai peneirar. Não, tô brincando, mas assim, vai peneirar muita coisa. É forte. Mas a gente aprende, viu? A gente aprende a conversar coisa boa. Aí o assunto fica bom. É só o primeiro crivo. Se você conseguir, se você não é alguma coisa boa, É verdadeiro. é verdadeira, seja Né? Vai beneficiar alguém? E, de vez em quando eu faço isso, que eu aprendi com o doutorado ao Leonardo, né? Tinha um programa na TV Maior. Ele falava para os ouvintes assim, dá uma notícia boa. É impressionante como que as pessoas tratam. Agora, se eu falar notícia ruim, É verdade. Legal, pessoal. Eu acho que deu para a gente absorver muita coisa boa hoje. Boas reflexões para a semana, né?